33, verso 12, a parte A. Diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Amém? Vamos repetir novamente? Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Mais uma vez, bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Você crê nisso? Você crê nisso? Senhor, aplica a Tua palavra no nosso coração nessa noite. Nos conduz no caminho que o Senhor deseja que caminhemos. Nos direciona na palavra que o Senhor tem para a minha vida, porque começa comigo e assim também para toda a Tua igreja nesse lugar. Presente, online e aqueles que nos assistirão depois. Nós pedimos a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. A palavra de Deus diz que nós devemos nos alegrar no Senhor. Diz o salmista: alegrai-vos no Senhor. Ele diz outra vez: alegrai-vos no Senhor. Você pode ter alegria no Senhor? Amém? Amém? Você pode dizer assim: sim, eu tenho alegria no Senhor. E se você de repente está passando por desânimo, eu quero dizer para você, fala isso no teu coração: a minha alegria é o Senhor. Renova isso no teu coração, porque nada nem ninguém pode nos dar, entregar e oferecer aquilo que Deus tem para a nossa vida. E com base nesse texto, eu tenho certeza que se você tentar descobrir o tema dessa noite, você não vai descobrir. Mesmo baseado neste texto, ainda que eu oferecesse aqui 1 milhão, e não de dinheiro, mas 1 milhão de consideração, porque 1 milhão em dinheiro eu não tenho, mas consideração eu posso conseguir. Ainda que eu oferecesse 1 milhão em consideração, em carinho, de oração, você não acertaria. Porque qual é o tema que a gente pensa quando a gente lê esse texto? Diz para mim. Isso aí. A felicidade dos que servem a Deus. A felicidade da nação que tem Deus como Senhor. Não é um tema? A proteção de Deus sobre a vida daqueles que creem nele. E por aí vai. Mas o tema que veio no meu coração e que eu quero falar nessa noite é uma palavra de 5 letras. Utopia. 5 não, 6. O tema dessa mensagem se chama Utopia. E o texto básico é esse. E eu vou repetir novamente para chamar a tua atenção. O texto básico que ainda não está ali. Põe aí, ajuda aí. O texto básico que é esse. Eu estou trazendo esse texto. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Eu quero dizer que o tema que eu trago nessa noite se chama Utopia. Chamei tua atenção? Despertei uma vontade de você imensa de me encarar e dizer: pastor, que heresia é essa? Em um tempo como esse, no olho de uma crise sanitária, política, de saúde em nosso país, o tema deveria ser fé, esperança, creia em Deus, Jesus está voltando. O tema deveria ser esse, o tema é utopia, e o texto é esse. Pois foi isso que veio no meu coração quando lembrei desse texto na sexta-feira de manhã em oração. Pergunta que eu faço para você é: você sabe o que é utopia? Sim ou não? Vamos tentar ver aqui na classe da escola bíblica da igreja. Vamos fazer um exercício. Eu vou falar algumas frases para vocês e vocês vão responder para mim o que isso é, ok? Primeira frase: o Brasil, a partir da próxima eleição, terá uma classe política completamente justa, honesta e preocupada com o povo desta nação. Isso é uma utopia. Após essa pandemia, as pessoas amarão mais o próximo,
As pessoas respeitarão mais as pessoas. Após esta pandemia, as pessoas amarão os outros e considerarão a todos. Isso é uma utopia. Olha, está sendo implantada uma nova lei de educação, e quando essa lei de educação for implantada, não haverá diferenças regionais neste país, haverá igualdade entre todos os alunos e haverá segurança em todas as escolas do Brasil para professores e alunos. Isso é uma... interessante, hein? Se liberar o consumo e a venda de maconha, não vai haver mais tráfico. Isso é uma... Então nós falamos sobre utopia, e aí trazendo o conceito de utopia para a gente melhorar a nossa aula, utopia é a ideia de civilização ideal, fantástica, imaginária. É um sistema ou plano que parece irrealizável. É uma fantasia, um devaneio, uma ilusão, um sonho, do grego utopos, que significa lugar que não existe. Isso é utopia. Agora vamos conectar o texto ao tema da mensagem. O texto diz: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Isso é uma... Não é utopia, não? Isso aqui é uma verdade, é uma promessa, é uma realidade da palavra de Deus. Pastor, mas o tema é utopia. E o que isso tem a ver com utopia? A interpretação que boa parte, ou a maioria dos cristãos dão a esse texto. A interpretação é uma interpretação utópica, é uma utopia. Aquilo que nós trazemos e aceitamos do nosso coração é uma utopia daquilo que isso está dizendo. Quer ver? Se nós elegermos uma classe política cristã, o Brasil será uma nação cujo Deus é o Senhor. Isso é uma verdade? Mas é isso que nós pensamos. Se nós tivermos um congresso cristão, a nação terá Deus como Senhor. Se nós tivermos um STF cristão, a nação terá Deus como Senhor. E é essa a interpretação que nós estamos dando dia após dia, ano após ano. Se nós tivermos um país cristão, nós teremos uma nação cujo Deus é o Senhor. Não entendi, porque quando nós pegamos a geografia, o sistema de estudo, nós vamos ver que o Brasil é um país cristão. A maioria é cristã. E se a maioria é cristã, por que ainda não se cumpre uma nação cujo Deus é o Senhor? Porque essa interpretação é utópica. Porque a primeira palavra nós não trabalhamos ainda, é a palavra nação. Nação. E o que é nação? Vamos para o nosso conceito. Nação. Conceito de nação. Uma nação é formada por um grupo de indivíduos. Repita comigo, uma nação é formada por um grupo de indivíduos que apresentam características históricas, culturais, idiomas, costumes, valores sociais, entre outros elementos em comum, formando assim uma identidade cultural. Os palestinos não têm Estado e são uma nação. Os tibetanos não têm Estado e são uma nação. Os turdos não têm Estado e são uma nação. Os chechenos não têm Estado e são uma nação. Identidade, mas de indivíduos. Indivíduos. Uma nação é formada por indivíduos, e sem esse grupo de indivíduos não existe uma nação. E é aqui que eu digo que a interpretação é utópica.
E por que, pastor, o senhor disse que a interpretação é utópica? Se não começar no indivíduo, nós nunca alcançaremos o todo. Se não começar na minha vida, nós nunca alcançaremos toda a coletividade. Se não começar em nós, mas começar o quê? Deus ser o Senhor da minha e da tua vida. Se Deus não for o Senhor da nossa vida, de nada adianta a nossa interpretação, porque nós queremos que Ele seja o Senhor de todo, nós queremos que Ele seja o Senhor dos outros, mas não o colocamos como Senhor da nossa vida. Por isso que eu digo, a interpretação tem sido utópica. Nós olhamos a palavra de Deus e vamos ver lá, Jesus dizendo assim: naquele tempo chegarão alguns e dirão: Senhor, Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios. E Jesus vai falar: apartai-vos de mim, malditos. Calma, são as pessoas que expulsaram demônios. E por que elas são tiradas da presença do Senhor? Porque Deus não era o Senhor daqueles que estavam expulsando demônio aqui na terra. Se Ele não for o Senhor da instituição igreja, como nós queremos que Ele seja o Senhor da nação? E eu digo instituição, porque a igreja é dele. A igreja pertence a Ele, a igreja é sem mancha, sem pecado, a igreja é santa, a igreja pertence a Ele. Mas aqui eu falo da instituição, da organização, das classes que nós temos, das denominações, dos locais, começando por essa igreja local, porque aqui localmente nós temos uma instituição, Igreja Batista do Calvário, e se Ele não for Senhor desta igreja, como nós queremos que Ele seja Senhor da nação, do Brasil? Você está me entendendo o que é utopia? Começa comigo. Eu quero que os outros sejam o que eu não sou. Eu quero que os outros façam o que eu não faço. Eu quero que os outros vivam o que eu não vivo. Eu quero que os outros declarem coisas que eu não declaro. Eu quero que os outros sejam submissos a Deus, mas eu não sou submisso a Deus. Eu quero que exista um cristianismo nos outros, mas eu não faço parte dele. Utopia, utopia, utopia! Isso é utopia, e é uma utopia grave que nós estamos vivendo nesse tempo, de ano em ano, de dia em dia. Pastor, hoje era dia para pregar sobre cura, libertação, temos pregado e ministrado, mas o Senhor Jesus está voltando, e Ele vai buscar e vir buscar aqueles que são servos dEle, aqueles que estão submissos a Ele, aqueles que se renderam a Ele. Ser cristão não é uma decisão de religião. E tem muita gente que parece que está decidindo ser cristão por um pensamento de religião. Eu preciso de um grupo para me encaixar, eu vou procurar uma igreja. Eu preciso de ter aproximação com pessoas, eu estou muito isolado, eu vou procurar uma igreja. Eu preciso de um grupo para poder vender um produto, eu vou procurar uma igreja. Eu preciso de um grupo para me acompanhar na rede social, eu vou procurar uma igreja. Não, eu preciso, isso aí é religião. Ser cristão não é isso. Ser cristão é entender que você, que eu, somos pecadores, e através desse reconhecimento nós entendemos que nós não temos salvação, que nós precisamos de Jesus, e nós então entregamos a nossa vida a Ele, e entregamos a nossa vida a Ele recebendo como Salvador e como Senhor da nossa vida. Então ser cristão é a essência que envolve renúncia. Nós renunciamos, nós nos sujeitamos. Jesus diz assim: quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ser cristão envolve isso. O meu caminho é errado, o que eu fazia não está correto, a minha conduta é errada, eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador, e a partir de agora eu quero segui-lo, eu vou segui-lo. Ser cristão tem que ser a nossa essência. Quando alguém pergunta: o que você é?
Mas isso perdeu tanto sentido na trajetória da humanidade, que quando alguém pergunta o que você é, você fala: eu sou motorista, eu sou pedreiro, eu tenho um salão de beleza, eu sou costureiro, eu sou advogado, eu sou professor, eu sou marceneiro. A gente fala para as pessoas o que a gente faz de profissão, quando a gente deveria falar: o que você é? Eu sou cristão. Porque é a essência que deveria estar em nós, que deveria exalar em nós, mas fugiu tanto isso da nossa caminhada, que o que somos é o que a gente faz, não o que a gente é. Não o que a gente é. E pior de tudo, quantas pessoas a gente se depara que quando alguém diz assim, ele é cristão, a pessoa fala assim: quem? Quem? Oh! Graças a Deus, sobre ninguém aqui isso acontece. Amém? Se amém, precisa melhorar. Oh, meus irmãos, ser cristão é a prioridade da nossa vida. Quando eu tinha a idade da Maria Clara, tu é bem, não é nova assim não se empolga não. Mas a gente cantava uma música assim: caminhando eu vou para Canaã. Oh, que saudade. Caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Aí a gente numerava. Se meu pai não vai, não impede a mim. A gente era, né, Cristina? A gente já pancava. Se meu namorado não vai, não impede a mim. Se meu namorado não vai, não impede a mim. A gente pancava. A gente falava assim: se tudo for, não me impede. Mas hoje os cristãos são impedidos pelas pessoas que estão próximo e distante. Isso não é cristão. Se a minha esposa não vai na igreja, eu não vou. Se meu namorado tá tristinho, eu não vou também na igreja. Se a minha namorada não quer que eu vá na igreja, eu não vou. Se eu começar um namoro e a namorada falar: não quero que você seja cristão, eu largo o cristão. Larga ela, porque Jesus é prioridade. Mas nós não estamos mais tendo o Senhor como o Senhor da nossa vida. A tal ponto que namorado, namorada, esposo, esposa, pai, filho, mãe, qualquer um, impede que a gente sirva a Jesus. Enquanto a gente faz isso aqui, os nossos irmãos cristãos muçulmanos lá morrem por causa dele e vão ser apedrejados por causa dele, porque a família vai falar: você não pode, e ele vai falar: eu sirvo a Jesus, e eles morrem por Jesus. Eles estão tendo Jesus como Senhor, mas muitos de nós não. Muitos de nós, o relacionamento vem primeiro. Muitos de nós, o trabalho vem primeiro. Muitos de nós, os estudos vêm primeiro. Muitos de nós, a internet vem primeiro. O videogame, o console vem primeiro. As televisões, os filmes, as séries, as novelas. Meu Deus, quanta coisa para ver. O youtuber, meu Deus, quantas coisas para aprender. Meu Deus, quanta coisa! Tudo isso vem primeiro. Se tiver um jogo de futebol, agora que horas são? Meu Deus, 7. Se tiver um jogo de futebol do time de algumas pessoas, agora às 7 da noite, não vou na igreja não. Tem um timinho aí, tem um jogão, afinal. Se tiver então uma Copa do Mundo, como eu já tive experiência de na Copa de 94 chegar aqui na igreja com o Brasil nos pênaltis. Iniciei o culto com 3 irmãs. E quase 8 horas entrou um grupo de irmãos numa alegria imensa. Mas a alegria não era Jesus, era a Copa do Mundo que ganhou. Que é isso, meus irmãos? É que nós estamos colocando outras coisas na frente de Jesus. E aí é utópica a interpretação, porque ele precisa ser Senhor começando em mim. Começa aqui. Ele precisa ser o meu Senhor, ele precisa ser o teu Senhor. Jesus diz em Lucas 6,46: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? O senhorio de Cristo deve ser tão forte na nossa vida, que em alguns momentos a gente vai renunciar a coisas. Se você estiver no emprego, e esse emprego envolve você fazer nota falsa,
balança desonesta, enganar as pessoas para vender um produto que é e não é, em mentir. Se o teu serviço envolve isso, a nossa posição cristã deve ser tão forte que a gente diz assim: isso não condiz com a minha vida e eu não vou ficar aqui. Mas vai perder o emprego, mas vai perder uma grana, uma comissão alta, mas ser cristão é isso. Mas nós vivemos um país cristão, cujos políticos se dizem cristão. As pessoas de nosso tempo, homem e mulher, elas não tomam uma posição correta diante de Deus e diante da lei para se casarem. Elas se juntam, vivem amigadamente, faz um tal de união estável para poder gerar alguma coisa, mas elas não querem fazer o que a palavra de Deus diz, e elas querem que Deus seja o Senhor delas, agindo da própria forma, da própria maneira. Eu entrego o dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu estou bem com o Senhor. Olha a palavra de Deus. A gente vai ver muita gente fazendo coisas que pareciam estar bem. Sansão era um deles, tinha uma força tremenda. Começou pecando com a prostituta, depois começou continuando nesse caminho. Parecia que estava tudo bem, até que veio a degradação e a derrota sobre a vida dele. Estar tudo bem não significa aprovação de Deus. Misericórdia de Deus não pode ser confundida com estou fazendo o que Deus quer. Mas o mundo de hoje e do nosso país, eu espero que não seja assim em outros países, mas o mundo de hoje, da nossa terra, está assim: faço o que eu quero, defino o que eu quero, uso o que eu quero, meu corpo, minha regra, sei lá como é que é o nome que se diz. E acabou. E Jesus não é Senhor de ninguém. E existe agora todo tipo de cristão, cristão com uma faca na cabeça, cristão arrancado a orelha, cristão que você olha assim, meu Deus, mas que imagem de Cristo é essa? Cristãos transtornados, cristãos de tudo quanto é tipo. E você pergunta: Jesus é o Senhor? Claro. Não vou repetir o que eu ouvi de uma declaração totalmente desse pastor, mas ele falava assim: eu sou dele, não importa se eu estou com a cara cheia, se eu bebi, ou se eu fumei, ou se eu cheirei, eu continuo sendo dele. Aonde? Estamos vivendo e entrando em um evangelho em que não existe mais a cruz de Cristo. Tiraram Jesus da cruz e colocaram num varal de roupa e colocaram granchinhos nele. Irmãos, igreja, você que nos ouve, se ele não for o meu e o teu Senhor, de nada vai adiantar isso. E para ele ser o Senhor, não posso me importar com o que as pessoas falam, eu não posso me importar com o que os outros querem colocar sobre mim, eu não posso me importar, e eu tenho que trazer a verdade dessa canção antiga: se minha esposa não quiser ir, não vai me impedir, eu vou ir. Mas se os meus amigos não quiserem ir, não importa, eu vou ir. Mas se eu perder o meu emprego, não importa, eu vou ir. E olha que eu falei de emprego desonesto. Eu não falei de uns que eu não consigo nem entender, de pessoas que fazem o tal do nu artístico, ou vendem um corpo, que agora é uma profissão, que eu nem sei o nome dela, e se dizem cristão. Não, essas pessoas entraram para a religião, essas pessoas falaram assim: assim como alguém vai ser budista, assim como alguém vai ser espírita, assim como alguém vai ser kardecista, essas pessoas falaram assim: eu quero uma religião, um grupo para me sentir bem, e vou. Jesus não veio para que a gente se sinta bem, Jesus veio para que a gente se arrependa. Se arrependa.
Se arrependa. E ninguém que começa pelo arrependimento se sente bem. A gente se sente muito mal. Ou estou mentindo? Lutero diz que ele pensava que após o batismo, o velho homem ficava lá na água, e depois ele disse, mas com o tempo eu aprendi que todo dia eu tenho que afogar o velho homem. Todo dia, ser cristão é entender que eu tenho a minha fraqueza, é afogar novamente o meu velho eu, a minha velha vontade, essa carne que tenta voltar, esses pensamentos que tentam voltar, sejam eles quaisquer que for, essas ações que tentam voltar, é dia após dia, tomando uma decisão, mas quando não temos o Senhor como Senhor, Deus como Senhor da nossa vida, eu nasci assim, eu sou assim, não importa, eu tenho um Deus. Vocês estão me entendendo? E a pergunta que cabe a nós é: Deus é o nosso Senhor? Jesus, Deus é o meu Senhor? Deus é o teu Senhor? A pergunta que nos cabe é: Deus é o nosso Senhor? Nós que vivemos num tempo de celular, tablet, computador, iPad, e que tudo que a gente mais vê hoje em dia é percentual de bateria, e a gente vê 100%, se a gente fosse medir, se eu fosse medir, se cada um de nós fosse medir o nosso percentual de Deus, o Senhor da nossa vida, qual seria a carga? 100%? Deus é plenamente Senhor. Tudo que eu vou fazer, eu procuro saber o que Ele quer e obedeço a Ele. 50%. Tem coisas que eu me entrego no comando de Deus, mas tem coisas que eu me rebelo. 0%. Nunca me preocupei com a vontade do Senhor. Isso é sério. Utopia. É utopia essa interpretação de que vamos levantar a voz sobre o nosso Brasil. Aí ruge os tambores, aí a guitarra, a fumaça sobe, eu profetizo sobre o Brasil, o Brasil será do Senhor. O coração explode, até eu pulo num momento desse. Mas depois que saio de uma música que eu ouço dessa, eu não posso deixar de me esquecer: se não começar em mim, as palavras ficarão lançadas no vento. Você está me entendendo? Isaías 6:8 diz: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Será que Deus tem encontrado muitos Isaías na nossa geração dizendo: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim? Ou Deus está encontrando muitas pessoas falando: Senhor, eu estou ocupado agora. Senhor, eu tenho algumas coisas a fazer. Senhor, tenho um console aqui de videogame novo, eu preciso testar isso aqui. Senhor, tenho meu seriado, tenho um joguinho de futebol agora de manhã. Senhor, eu tenho... Ezequiel 20:30 diz: e busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por essa terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Olha, lá atrás, ele não achou ninguém para tapar a brecha do muro e está diante dele por essa terra. Nós fizemos aí um ano de pandemia. Um ano de pandemia. Fizemos algumas campanhas de 30 dias de jejum, de oração, e a percepção que a gente já estava tendo naquele tempo era que muito pouco das pessoas estavam entrando e aceitando a ideia de estarem orando, de estarem clamando, muito pouco. E aí esse ano veio, e irmãos, essas coisas têm que acontecer para que a igreja acorde, essas coisas acontecem para que nós acordemos, mas como? É perceptível que apesar desse tempo tão difícil, tão urgente, nós temos muitas pessoas que ainda não oram, que ainda não clamam, que não estão junto, que não estão juntando, que não estão nem individual, nem coletivamente.
Eu percebo em alguns momentos, e eu estou focando agora aqui no nosso local, eu percebo em alguns momentos que as pessoas não sabem nem o nome daqueles que a gente está orando. E quanto para alguns isso já pareceu familiar, a gente ora e os nomes já são familiares. Para outros parece que se der para ler, ele nem sabe quem está ali. E, não, mas que é isso? O que está acontecendo? A brecha, ainda tem muita gente que não está na brecha perante o Senhor, e olha o que a gente está vivendo. Eu me pergunto, se nesse tempo tão difícil, nós não nos colocamos em obediência para orar, quando vamos orar? Quando? Quando vamos obedecer? Quando vamos nos posicionar? Quando? Vai cair um meteoro, irmãos, e vai continuar assim. E nós queremos que Deus seja o Senhor da nação, sem Ele ser verdadeiramente o Senhor do indivíduo. Do indivíduo. Sabe o que é isso, irmãos? Eu estou terminando. Isso é utopia. Você concorda que a igreja entre numa campanha de oração e o teu pastor não tenha pelo menos 5 minutos? Olha que 5 minutos não é nada. 5 minutos é você abrir a geladeira, botar água no copo, beber e colocar de volta na geladeira. A não ser naquele dia que tu está atrasado, que tu faz isso aí voando. Mas fora isso, 5 minutos. Você concorda que o teu pastor não tenha pelo menos 5 minutos diário para pegar os propósitos e orar por aquilo que a igreja está orando? Você concorda com esse pastor? Sim ou não? Diz aí, irmão, porque se você disser que concorda, eu vou pedir: Deus, me dá um outro lugar para eu pastorear, por favor. Porque fora isso, eu querer concordar contigo e dizer assim: não, pastor, não tem problema não, a igreja está orando, o senhor não precisa orar. Meu Deus, isso é concordar com que eu seja inerte. Então diz para mim, você concorda que eu não ore? Balança pelo menos a cabeça, por favor, porque eu estou começando a achar que você concorda. Não posso. Você concorda que os diáconos não façam parte desse propósito? E que cada diácono não tenha pelo menos 5 minutos para orar ao Senhor por aquilo que a igreja está orando? Você concorda? Sim ou não? Vamos melhorar esse negócio aí. Vamos começar. Você concorda que os que tocam, ministram louvor no domingo, não tenham um compromisso de interceder ao Senhor, pelo menos diariamente 5 minutos? Concorda? Já tem um pessoal que está começando a concordar, pelo que eu estou percebendo. E o pessoal de quinta-feira? É o pessoal jovem, né? É o pessoal que toca, é mais jovem, são mais despojados, eles são novinhos ainda. Você concorda que esse pessoal que toca e canta, mesmo só porque são jovens ou adolescentes, que eles não precisam orar? Você concorda? Também não concordo, não. Concorda com que líderes de departamentos, líderes de ministérios, não entrem nesse propósito e estejam juntos, porque esse é um propósito da igreja? Você concorda? Sim ou não? E professores da IBD, sim ou não? E quem mexe no computador, data show, faz a transmissão da igreja, você concorda? Não, aquele ali não precisa não, você concorda? E quem fica na portaria, você concorda? E quem senta no banco e diz: sou membro dessa igreja, você concorda? Irmão, a coisa é séria. E o tempo é urgente. Isso aí, Thaís, não concorda não. Nem as criancinhas. Thaís diz assim: não concordo não. Não, irmãos, nós não podemos concordar com que num tempo tão difícil como esse, nós vivemos uma utopia, sendo enganado pelas pessoas de que basta ter homens que se dizem, porque cristão não é dizer sou cristão, cristão é o fruto que essa pessoa demonstra de cristão. E nós vamos ver a árvore pelo fruto. E se o fruto é bom, a árvore é boa. Se o fruto é ruim, a árvore é ruim. É bíblico. É bíblico.
Vamos repetir? Bem-aventurada. Só repete quem crê. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Vamos novamente? Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Agora vamos mudar. Vamos falar assim. Eu vou falar colocando o indivíduo. Bem-aventurado é o Elias, porque Deus é o seu Senhor. Você pode colocar o teu nome e dizer aí bem alto para você ouvir. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Bem-aventurado é o Elias, porque Deus é o seu Senhor. Mais uma vez. Bem-aventurado é o Elias, porque Deus é o seu Senhor. Começa em mim, começa em você. Começa em nós, igreja. Não interessa o que os outros façam, não importa o que os outros pensem, não importa se a gente toma uma atitude e as outras pessoas falam assim, não, mas lá na igreja A, B, C, D, F, lá não tem importância isso não. Não importa isso. O que importa é que Ele seja meu e teu Senhor. E o meu apelo, finalizando essa mensagem, não é um apelo pedindo que você traga o maior dízimo, porque não existe isso. Eu não estou aqui fazendo um apelo, Igreja Batista do Calvário, para você trazer a maior oferta, porque isso nunca fizemos. E nem existe isso. Eu não estou aqui falando, olha, eu quero 10 pessoas para entregar X, 5 pessoas para entregar 2X, 300 pessoas para entregar 300X, sei lá quantos X eu estou falando. Eu não estou fazendo esse apelo. E talvez esse apelo muitos querem. Porque esse apelo é, se você entregar 300x, você vai ter agora 600x. O apelo é outro. O apelo é, convertamos-nos ao Senhor e deixemos Ele ser o Senhor da nossa vida. Irmãos, crentes, cristãos, convertamos-nos ao Senhor e deixemos com que Ele seja o Senhor da nossa vida. Ele seja o Senhor de cada um de nós. Vamos ficar em pé. Aleluia, aleluia, aleluia. Haverão momentos difíceis, haverão momentos tensos, haverão momentos que seremos criticados, haverão momentos que seremos zombados, mas feliz é você, se Deus é o teu Senhor. Haverão momentos de enfermidade, haverão momentos de dores, haverão momentos de dores na alma, mas feliz é você, se Deus for o teu Senhor. Haverão momentos que você vai parecer só, mas você nunca estará só, porque Deus que é o teu Senhor vai estar com você. Feche os teus olhos nessa hora. Vamos orar ao Senhor. Aleluia. Eu te convido nessa hora a deixá-lo ser Senhor da sua vida. Fala com o Senhor nessa hora. Será que tem alguma coisa que tem te impedido a Ele ser Senhor? Será que, de repente, programas, videogame, pessoas, situações, amigos, estão impedindo de você tê-lo como Senhor? Coloca nas mãos dele nessa hora, coloca nas mãos do Senhor. Aleluia, coloca nas mãos do Senhor nesta noite, nos convertamos a Deus e coloquemos Ele como Senhor, como diz a palavra dele, se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, ouçamos a voz dele. E se você, amado ouvinte, ainda não reconheceu Ele como Salvador, não falou, Jesus, eu o recebo como Salvador, faça isso nesta hora, entregue a sua vida a Ele como Senhor, para que Ele seja o Senhor e o Salvador da sua vida. Deus, nós oramos a Ti nesta noite e pedimos, Senhor, vem sobre a nossa vida, toma o nosso coração nas Tuas mãos, abre os nossos olhos individualmente, para enxergarmos todas as coisas que estão nos afastando do senhorio que o Senhor deveria ter na nossa vida. Abre o nosso entendimento para que afastemos de nós tudo aquilo que nos impede de Te servir como Senhor.
Nós sabemos que o que nos impede de servir a Ti é a nossa dureza, é a dureza do próprio coração, é a dureza da nossa própria serviço, é a dureza do nosso próprio pensamento, mas oramos, Senhor, que isso seja repreendido da nossa vida, que acordemos enquanto é tempo para buscar o Senhor, que acordemos enquanto é o momento para Te servir e servir a Ti fielmente, e que o Senhor seja o Senhor meu, seja o Senhor do ministério pastoral desta igreja, do ministério diaconal, do ministério de louvor, do ministério de evangelismo, de missões, de ensino, de EBD, o Senhor do ministério de multimídia, o Senhor do ministério de recepção, o Senhor do lar de paz, do discipulado, o Senhor de todas as áreas desta igreja, para que o Teu nome seja glorificado. Se alguém nos ouvindo também nesta hora está entregando a vida a Ti, Pai, nós colocamos essa vida nas Tuas mãos, para que o Senhor venha fazer nova todas as coisas e ensinar a Tua verdade, para que haja frutificação e o Teu nome seja glorificado. Nós oramos em nome de Jesus, para a glória do Teu nome. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Traga essa verdade no seu coração. E lembrei de uma canção, e eu vou fechar com ela, só o coro, que diz assim: tudo entregarei. Você conhece ela? Tudo entregarei. Mais uma vez. Sim, por Ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Eu já ouvi de alguns pastores que falaram assim: essa é a música mais mentirosa que os cristãos falam ao Senhor. Porque a gente entrega o nosso tempo. Ninguém está falando de dinheiro, não. A gente está falando do nosso tempo. A gente está falando da nossa vontade. A gente está falando das nossas posições e de tantas coisas. E quando eu vi isso a primeira vez, eu falei: Jesus, eu ainda não era nem pastor. E eu falei: meu Deus, forte isso, hein? Irmãos, é a coisa mais perceptível que muitas vezes um líder percebe. Preciso de alguém para fazer uma visita? Não posso. Preciso de alguém para orar? Não posso. Preciso de alguém para ministrar uma palavra? Não posso. Preciso de alguém nessa peleja? Não posso. Vamos mudar isso na nossa vida? Vamos reconhecer aquele texto que diz assim: tudo que vier em tuas mãos, faça conforme as tuas forças. E de onde vem a tua força? Vem do teu Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. Vamos cantar novamente, antes de fechar esse culto. Aleluia. Oh, entregarei. Aleluia. Aleluia. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por Ti, Jesus, bendito, tudo deixar. Vamos começar com essa semana com oração. Separa tempo para orar. Não vai fazer oração resumida, não. Resumão. Não, isso aqui não é estudo para prova, não. Isso aqui é intercessão por alguém. Se você não está orando, ore. Separe um tempo, pegue pessoas, pegue os nomes, ore por elas. Coloca clamor, coloca intercessão. Não tenho vontade, vença a vontade. Vai com a tua vontade fugir da presença de Deus. Estou desanimado. Busca a presença de Deus, que Ele dá renovo. Eu estou triste. Busca a presença de Deus, que Ele renova as forças e dá alegria.
porque nós acabamos de dizer que feliz é o indivíduo cujo Deus é o Senhor. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, te dê uma semana abençoada, de vitória, de proteção, em nome de Jesus. Seja abençoado, em nome de Jesus. Amém e amém.